Boa noite, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe, nosso programa às quartas-feiras, às 8 horas, é ao vivo. Você pode participar fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida com o nosso entrevistado, através do telefone 3543-6413, você disca e faz a sua pergunta. Nós estamos com um convidado aqui que já esteve aqui de outra vez e foi muito, assim, a entrevista dele foi muito ouvida e comentada depois. E é o Dr. Rafael Crippa, que ele é dermatologista e ele quem vai estar falando conosco hoje sobre um assunto que falamos outra vez, mas foi tão assim, as pessoas tiveram tanto interesse que nós voltamos a falar sobre rejuvenescimento. Todos nós queremos chegar a uma certa idade e aparentarmos mais jovens, não ter aquela fisionomia de cansado, envelhecido. Eu acho que todo mundo tem interesse em saber o que hoje existe melhor, de mais moderno, técnicas, tratamentos, enfim. É sobre isso que o Dr. Rafael vai estar falando conosco. Rafael, obrigado por sua presença mais uma vez aqui com a gente e atender o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. É sempre gratificante a oportunidade de vir aqui, poder estar falando de temas relacionados à nossa área. Ok. Então, Rafael, não vamos perder tempo, porque eu sei que o assunto assim tem muita coisa e eu sei que o nosso tempo aqui passa rápido. Então, eu queria aproveitar ao máximo hoje a sua entrevista aqui, falando sobre essa questão de rejuvenescimento. Eu queria que você desse já uma introdução sobre esse assunto, que é tão, assim, na mídia hoje, todo mundo tem interesse. Então, eu sei que você, inclusive, esteve em congresso dando uma aula e você trouxe até algumas coisas, até de uma aula que você esteve ministrando num congresso, e a gente quer aproveitar mais sobre isso. Então, eu queria que você desse uma introdução já falando sobre o assunto. Rejuvenescimento é sempre um tema que abrange diversas técnicas, né, para nós tratarmos de como controlar e como melhorar os danos relacionados com o tempo, com o sol. Então, a outra oportunidade, nós procuramos aqui no programa falar sobre o Botox, que serve como uma das técnicas para rugas e rejuvenescimento também. Hoje a gente vai falar especificamente, a gente quer abordar o tema relacionado a rejuvenescimento com laser e especificamente com laser de CO2 fracionado, que é uma das técnicas muito usada, uma das técnicas bem usada para rejuvenescimento. Então é uma técnica usada no mundo inteiro com muitas vantagens em relação a procedimentos anteriormente usados, né? Então é uma técnica que hoje tem um retorno rápido em relação aos ganhos que o paciente, a aparência que o paciente tem ao longo do tratamento e com menos efeitos colaterais como a gente tinha em outros procedimentos. Antigamente ainda se usa muito peelings, né, para rejuvenescimento ou de outros tipos de laser, só que às vezes com danos importantes e recuperação muito demorada, em comparação com o laser que a gente vai falar hoje, que é o laser de CO2 fracionado, que a gente tem uma recuperação mais rápida em relação a alguns tipos de laser, com uma segurança em relação aos peelings, aos outros procedimentos não tão agressivos, e ele acaba ocupando então essa lacuna e acaba sendo ainda outras indicações que anteriormente a gente não tinha em relação a alguns tipos de procedimentos. Ok. O laser hoje, né, a gente vê em várias áreas da medicina sendo usado, né, e na dermatologia, como você está bem colocando. E a importância, vamos dizer, desse procedimento que, em termos de efeitos colaterais, eu acho que isso você pontuou bem para a gente com relação vamos dizer assim, a eficácia e a indicação dele, né. Então, eu sei que você trouxe algumas imagens para mostrar, para a gente já introduzir melhor e falar sobre o assunto, né. Isso. Ou seja, hoje, a gente vai falar especificamente sobre esse tipo de laser. Existe outros lasers no mercado indicado também para rejuvenescimento. Laser, inclusive, que não provoca tanto dano epidérmico, né, na pele, no sentido da parte superficial. Mas hoje a gente vai falar sobre esse especificamente. Esse laser que nós vamos falar, ele tem a capacidade de promover uma renovação da camada superficial e da camada profunda. Comparando ali, a gente pode ver na imagem, a primeira imagem é o laser que é usado, que é o laser contínuo. Essa tecnologia provoca uma incidência do laser em toda a superfície cutânea, provocando também um rejuvenescimento, provocando essa renovação da parte superficial da pele. A gente pode ver ali no gráfico, na imagem, a parte superficial em roxa e a parte mais profunda, onde estão os vasos da pele, essa camada mais amarelada. E comparando com a imagem da direita, você pode perceber que ali a gente tem
feixes incidindo em algumas áreas e outras não. Esse é o grande, a grande diferença entre os outros tipos de laser. Esse laser que a gente usa, que a gente está falando, que é o laser fracionado, que é à direita, ele provoca forma microzonas termais, que na verdade a gente tem áreas de pele sadia em relação e áreas de pele que foram incididas. Isso favorece essas áreas que a gente não tem a incidência do laser e estimula mais rápido a recuperação da pele. Rafael, só para quem está em casa entender melhor, o da direita é aquele que parece uma lâmina, uma faixa. Isso. E o da esquerda é um cilindrozinho. Que parece um queijo suíço. Exato. Então, é o da esquerda, que você está falando que tem um cilindrozinho ali, ele é o fracionado, né? Esse é o fracionado. Sim. A gente pode passar próximo? Próximo, isso. Aí que é para mostrar para vocês aqui como que a gente faz, né? Aqui a gente está fazendo no rosto de uma paciente e a gente mostra exatamente aonde que a gente faz o laser e a área, como é que fica, né? Fica, na verdade, áreas de micro queimaduras, forma na região onde incide o laser. Essas micro queimaduras, ao longo de mais ou menos uns 5 dias, a gente tem aí a recuperação, uma semana, a recuperação quase que total dessa pele, porque apesar da gente fazer em algumas áreas, a gente está fazendo, na verdade, estimulando toda essa área aí, na verdade ela está sendo rejuvenescida. E a grande vantagem é o fato de você ter uma recuperação mais rápida. A gente pode passar a próxima. Então aqui só para vocês entenderem que é como a gente faz mais ou menos o laser. O laser, na verdade, tá vendo esses pontinhos brancos que você vê à sua esquerda? Isso aqui é, na verdade, as áreas onde a gente incide o laser. E entre esses espaços tem a pele normal. Isso provoca uma renovação celular de toda a pele, não só das camadas, não só da onde a gente incidiu o laser. Essa é a vantagem em relação talvez aos outros procedimentos mais antigos e às vezes alguns procedimentos que faz na pele toda de maneira uniforme. A gente pode passar o próximo? Aqui é mais ou menos para vocês entenderem como é que funciona o laser. O laser é uma onda eletromagnética, na pele ela vai agir na água, de acordo com o comprimento de onda dessa energia. Essa energia vai provocar formação do colágeno, aumento o colágeno é aquela substância, aquela proteína que fica na pele responsável pela sustentação, que ao longo dos anos a gente vai perdendo essa capacidade de produzir e de manter esse colágeno. E esse termo que eu coloquei aí, na verdade, é o que envolve esse colágeno, que é a matriz celular. Ou seja, na parte interna da pele, ele provoca um estímulo da formação de toda a estrutura da parte interna. E da parte externa, que é à direita, onde está escrito epiderme, a gente tem a regeneração completa de toda essa camada superficial da pele, aumento da proliferação e melhora da textura, e consequentemente a gente tem uma melhora da textura da pele. Esse efeito é percebido, dependendo do número de sessões, 24 a 44 meses após o procedimento. Então o paciente tem um efeito aí mais prolongado em relação, talvez, às vezes a alguns outros procedimentos. Esse é a vantagem, né? Tem o efeito térmico, né? O laser, em princípio, ele causa como eu disse, microqueimaduras. Então o paciente sente um leve ardor. A gente vai falar sobre isso mais à frente. A gente pode passar o próximo? Então aqui rapidinho, só para vocês entenderem, o laser tem 3 fases. Então é isso que eu estava falando agora. A primeira fase é uma inflamação, ele provoca essa inflamação é esperada. A segunda fase é a fase de proliferação. Essa fase de inflamação, como eu disse, ela é rápida, dura 3 dias. É o vermelhidão, um ardor, o paciente forma crostas, forma a ardência. Depois de 3 dias até uma semana, descama essa pele. Uma descamação bem controlada, uma descamação fina. Após isso, a gente tem a segunda fase, onde reduz essa feridinha que formou, essas feridas que formaram, né? E aí começa a proliferação do colágeno. Esse colágeno, olha lá, a gente está escrito ali assim, proliferação, que é a proliferação do colágeno da camada externa da pele, que é renovada. Após isso, a gente tem um acúmulo de colágeno, que olha, a gente percebendo dias, indefinidamente, a gente tem um acúmulo até mais ou menos aquele período que eu falei, de 22 a 24 meses a gente tem um acúmulo, e esse acúmulo junto com isso ocorre essa fase de maturação desse colágeno, onde essas fibras são reorganizadas, rearranjadas. Então esse é o grande ação do laser em relação ao tempo após o procedimento. A gente pode passar o próximo? Que é o aparelho que eu uso, só para ilustrar vocês como a gente faz, é uma ponteira, é um aparelho que tem um braço, a gente incide na pele e isso provoca
ali onde está fazendo a pele no rosto da paciente. À direita, você percebe que ali a gente tem um scanner, que é uma luzinha onde indica o laser onde vai agir. Dói muito, Rafael? Não, é uma dor bem controlada. A gente tem, na verdade, o paciente chega à clínica, ele passa um anestésico, esse anestésico alivia relativamente a dor, o paciente consegue, é muito suportável, é uma ardência que dura em torno de 1 a 2 horas após o procedimento, fica uma sensação de repuxamento e uma sensação de sensibilidade aumentada 2 dias, e 1 semana o paciente já está praticamente recuperado com relação à camada externa, como eu disse, né? Ok. Próxima. Vamos lá. Vamos ver outra. Aqui alguns resultados em relação ao laser, né? A gente tem aqui uma paciente que tem um fotoenvelhecimento importante, né? Flacidez. Aí a gente pode passar o próximo, que aí vai mostrar... Vamos para o próximo slide. Um resultado em relação a essa alteração da pele que acontece ao longo dos anos, né? Então você vê que ao longo dos anos a pele vai ficando flácida, diminuição desse colágeno, vai provocando aumento das rugas, né? Dessas rugas e esse aspecto da pele que parece uma casca de laranja, ela vai, ao longo dos anos, ela vai aumentando. Você percebe o resultado antes ali, do paciente à sua esquerda, na parte superior do vídeo. Você percebe ali que tem essa alteração, principalmente em volta da boca. Do lado direito, a gente percebe após algumas sessões, o paciente tem esse rejuvenescimento, a alteração da textura. E vamos passar para o próximo, que tem outras. Olha só, em relação, por exemplo, à flacidez. O paciente, aqui à direita, à esquerda, perdão, a gente tem ali flacidez na região do pescoço, a gente percebe uma alteração, uma diminuição dessa flacidez. Essas marcas, as marcas de expressão são atenuadas ao longo dos anos. Próximo. Pode passar? Acho que... A produção pode passar o próximo. Ok. Aqui, além do que eu já disse anteriormente, em relação ao aumento do rejuvenescimento, a gente, como na camada superficial da pele a gente tem algumas células pigmentadas, né? A gente tem, com a renovação da camada superficial, o paciente tem uma melhora da coloração da pele. O que significa? A paciente com melanose, aquelas manchas do sol, como a pele, a parte externa é rejuvenescida, as células pigmentadas, elas praticamente são removidas e o paciente tem uma melhora das melanoses, né? Então é uma indicação interessante do laser também, um efeito secundário, né? Uma indicação secundária. Vamos para o próximo? Aqui em relação a acne, é um laser também que tem uma indicação muito legal para acne. Paciente com acne, você vê de esquerda antes do procedimento, depois do procedimento, as cicatrizes de acne, aliás, a gente tem um efeito muito interessante com relação à atenuação dessas marcas causadas pela acne, pelo fato de espremer nas espinhas e os cravos, o paciente fica com essas marcas. E após o procedimento você tem uma melhora interessante e importante das cicatrizes de acne. É um laser muito usado, é um dos lasers mais usados. Esse laser é bastante usado para essa indicação. Próximo. Aqui é um outro slide mostrando para vocês também essa capacidade do laser de rejuvenescer e melhorar a coloração da pele, melhorar o aspecto da pele. Próximo. Aqui em relação às rugas, né, a atenuação, aqui a gente percebe a região aí em volta dos olhos, as rugas elas são atenuadas, né, e isso pode ser associado com o Botox, que vai melhorar, como eu disse da outra vez que a gente veio aqui no programa, em relação às rugas de expressão. A gente pode associar com outros procedimentos, como o Botox, que você impediria que que as rugas formassem, né? E além de tudo você teria a atenuação complementando esse tratamento, você teria o tratamento com laser, que as rugas e as marcas que já formaram seriam atenuadas com o procedimento do laser. Próximo. Aqui é um rejuvenescimento global, a gente vai falar, né? Aqui a gente está fazendo na mão do paciente, né? O paciente tem uma melhora da textura, uma melhora do aspecto da pele, da flacidez e a melhora da coloração também. Próximo. Também em volta dos olhos, né? Região em volta dos olhos. Vamos lá, próximo. Em volta da boca, rugas periorais, a gente fala, né? O paciente tem uma melhora, também dá para associar com Botox, esse tipo de procedimento, a gente percebe uma melhora importante em relação ao caso anterior, né? Próximo.
Aqui em relação à melanose, o paciente 2 a 3 sessões já consegue um efeito importante com melhora do aspecto das manchas causadas pelo sol, por aquele efeito, como eu disse anteriormente. Próximo. Rugas também, em relação ao perioral, olha o aspecto, a diferença na região ali da bochecha da paciente, a gente percebe ali a melhora da textura da pele, o aspecto de envelhecimento é relativamente melhorado. Mãos, olha, percebe da esquerda a paciente antes do procedimento e após o procedimento, uma melhora importante em relação, aqui é uma outra paciente também, né, com fotoenvelhecimento, a gente fala, né, envelhecimento ocasionado pelo sol, envelhecimento intrínseco, né, que a gente vai ao longo dos anos, esse envelhecimento, os sinais do envelhecimento vão aparecendo, a gente percebe uma melhora, né, tanto do aspecto da cor como do aspecto da textura da pele da paciente. Aqui só para uma ilustração, é uma foto embaixo, uma foto de uma imagem, uma fotografia ultravioleta, a gente percebe onde está mais escuro, onde o paciente tem aquelas efélides, as manchas causadas pelo sol, que vão se acentuando com a exposição solar. Após o procedimento, o paciente melhorou bastante em relação às manchas, né? Antes e depois a gente percebe com a fotografia. Próximo. Aí a gente falou. Terminou. Rafael, durante você estava em explanação e mostrando as imagens ali, a pessoa que começa a fazer isso mais cedo, depois pode repetir essas sessões, por exemplo, faz daqui 1, 2 anos ele quer fazer novamente. Os resultados são melhores do que aquela pessoa que, não, quando eu completar, vamos chutar uma idade aí, 60 anos, né? Se ela pode começar a fazer isso aos 50 anos. A minha pergunta é o seguinte, isso tem resultados melhores ao longo da vida? Ou seja, daquele indivíduo que aos 50 anos, daquela paciente que aos 50 anos começou a fazer, a cada 1, 2, 3 anos, eu não sei qual é a possibilidade que pode de refazer o procedimento, e aquele que, não, quando eu chegar com 60 eu faço e aí eu vou ficar mais jovem. Eu queria que você falasse essa questão de começar mais cedo e fazer mais vezes ou fazer só uma vez lá na frente. Com relação, tudo depende, a gente tem o nosso envelhecimento cronológico e tem o envelhecimento da pele. Em relação, a gente tem que avaliar muito bem em relação a como a pele desse paciente está. Tem pacientes que têm aos 40, 35, 40 anos que já tem um certo fotoenvelhecimento importante. E para esse paciente já pode ser indicado o laser para ele. Então, assim, tudo depende de uma avaliação do aspecto, do o aspecto do envelhecimento da pele do paciente. De acordo com esse aspecto, a gente indica o laser ou não. A quantidade de rugas, isso é um aspecto que está relacionado muito com esse envelhecimento intrínseco e o envelhecimento também que é ocasionado pelos fatores externos. E ele fez o procedimento. Quanto tempo depois ele pode fazer um novo procedimento? Vai depender do envelhecimento que novamente vem, claro, com o passar dos anos, com a vida, ou existe um período em que ele não pode repetir por causa de possíveis efeitos? Ok. O laser ele é feito em sessões, né? Como eu disse, como eu ilustrei ali, existe um período em que a pele precisa se recuperar. O paciente faz uma primeira sessão, após 30 dias, pelo menos, ele precisa para recuperar essa epiderme que sofreu a ação do laser. Então, dentro de 30 dias é o tempo mínimo para que você faça uma nova sessão. O número de sessões é muito relativo, varia de 3 a 5, 6 sessões, dependendo do aspecto, dependendo como eu falei, do grau de envelhecimento desse paciente. De acordo com esse grau, a gente indica o número de sessões para a gente fazer esse rejuvenescimento. Então, assim, muito importante tá a relação entre fotoenvelhecimento, número de sessões, e esse número de sessões também vai provocar também um aumento do tempo de ação do laser. Esse aumento, como eu disse, como a gente viu na fase, que é a fase de remodelamento e maturação, onde esse colágeno, além de ser produzido, ele ocorre uma maturação e que demora às vezes meses para isso ocorrer. E Rafael, uma pessoa que, por exemplo, ela se propõe a cada 2, 3 anos fazer esse procedimento para fazer um cuidado. Isso é possível? Quer dizer, ela pode ter esse plano, esse planejamento assim, de cuidado com a sua imagem, com a sua saúde, um todo assim, ou isso assim, vai depender, você vai analisar daqui, o paciente fez esse ano, daqui 2, 3 anos volta lá no seu consultório e você avalia, vamos fazer uma nova sessão. Isso é possível?
É possível, né? O paciente, a gente indica o laser de acordo também, além do fotoenvelhecimento, de acordo com, a gente chama de fototipo, né? Pele mais clara, pele muito clara, pele morena e pele muito morena. De acordo com também a coloração da pele, né, o aspecto fototipo desse paciente, a gente também indica também o número de sessões. Por quê? Porque esse laser ele provoca, são micro queimaduras, ele tem alguns efeitos importantes nos pacientes que têm a pele mais morena. Tanto é que para a pele muito morena, a gente fala fototipo 5, que é a pele bem morena, né, o negro, a gente contraindica o laser, porque isso pode ocasionar cicatrizes inestéticas importantes, pode provocar manchas que são inflamatórias causadas pelo laser, então a gente não indica para esse tipo de pacientes. Isso, na verdade, são as contraindicações. A gente também tem outras contraindicações, pacientes com tendência queloide, pacientes que têm uma certa fotossensibilidade, pacientes que estão tomando algum tipo de medicamentos. A gente tem que analisar pacientes que tomam algum tipo de medicamentos, principalmente que são fotossensibilizantes. Grávidas, evidentemente, a gente contraindica o laser. E aqueles pacientes também que estão em uso de Roacutan, que é aquele medicamento para acne, também é contraindicado. Então a gente tem que avaliar, fazer um questionário a respeito de se o paciente está tomando, que medicações que o paciente está tomando, as doenças pregressas dele, para a gente saber se o paciente tem algum problema em relação ao uso do laser. Esse laser, principalmente como a gente abordou, é um laser muito seguro, com poucos efeitos colaterais, poucos efeitos adversos. A literatura registra muito pouco, às vezes 2, 1, até menos de 1% a maioria dos efeitos adversos, e que às vezes é uma vermelhidão mais prolongado, essa mancha mais escura, que também pode ser tratado depois. Então, assim, o paciente, é importante ele saber, a gente avaliar esse aspecto da pele, o fotoenvelhecimento, para a gente fazer um programar esse número de sessões, para a gente ter uma ideia também do nível de efeito, a quantidade de efeitos colaterais que o paciente pode ter em relação a efeitos adversos. Mas isso que você falou, o paciente é muito habitual a gente indicar isso, o paciente fazer a cada 2, 3 anos, 4 anos, às vezes de fazer essas novas sessões, após ele fazer uma série de sessões, a gente pode fazer como se fosse um retoque, né? Uhum. E Rafael, a título também, e complementando isso, aquela pessoa que fez as sessões de laser e tal, teve um resultado legal e tudo, você complementa com algum tipo, porque hoje a gente vê na mídia aí, a indústria dos cosméticos está aí a todo instante propagando cremes, etc., que rejuvenescem, que penetram na pele, que dão, enfim. Você complementa com algum tipo, e o que você me diz, inclusive, desses produtos hoje, assim, se realmente eles têm realmente o seu valor, a sua indicação, o seu lugar, o seu espaço também nesse arsenal e nesse conceito de cuidar com a pele, e com a aparência e o rejuvenescimento. Hoje a indústria do cosmético, a indústria dos produtos para a pele, os produtos dermatológicos, é muito extensa, né? Existem produtos classificados como cosméticos do aspecto não medicamentoso, tem outras que são do aspecto medicamentoso, que tem eficácia comprovada na literatura. Então, claro que o profissional ele sabe indicar, né, exatamente qual produto deve ser usado para aquele tipo de pele, para aquele aspecto, para aquele paciente. Hoje no mercado tem diversos produtos que prometem rejuvenescimento, anti-envelhecimento, né? Então é importante o paciente ter consciência de que nem todos os produtos que tem disponível no mercado vão prometer, né? A gente sabe que existem vários produtos que na verdade são vendidos de maneira quase como mais simples que analgésicos, né? E na verdade tem um efeito, às vezes tem um efeito, na verdade, no máximo hidratante para a pele. Então, hoje existem diversos produtos que são eficazes, têm eficácia, e na maioria das vezes esses produtos que são eficazes para rejuvenescimento, eles são vendidos em farmácias, eles são vendidos como medicamento, eles têm um registro diferente na Anvisa, eles são comercializados com o intuito de tratar. Então, o rejuvenescimento e o tratamento do envelhecimento, hoje muitos são medicamentos usados, prescritos por médicos e indicados para pacientes para comprar na farmácia. A grande parte dos medicamentos que existe no mercado hoje, cosméticos, ainda tem uma eficácia ainda não tão comprovada cientificamente. Ok. Paulo, você passou muito depressa, mas eu tenho certeza que aqueles que estiveram em casa nos assistindo
tiveram pelo menos uma ideia muito legal sobre essa questão do rejuvenescimento e do laser, como você colocou, de CO2 fracionado. É isso, né? Isso. Então, gravem, porque às vezes você quer procurar o seu dermatologista, o Dr. Rafael mesmo, né? Já vai lembrar que é o laser de CO2 fracionado, que ele apontou e colocou algumas características bastante interessantes com relação ao método, né? E hoje como alternativa. Então, a gente quer agradecer ao Rafael pela essa entrevista muito gostosa, muito interessante, muito informativa, e deixar o nosso agradecimento a você, que você possa estar voltando aqui outras vezes. É um prazer, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer imenso estar vindo aqui e estar esclarecendo dúvidas, estar falando sobre temas que a gente pode aí contribuir para os pacientes, para a população de forma geral, e a gente está sempre disponível, assim que vocês quiserem, a gente pode vir aqui. Tudo bem. Você que está em casa, gostou da entrevista, quer ver de novo, foi muita informação hoje. O Dr. Rafael nos deu bastante imagens e dicas interessantes com relação ao processo e tudo. Sábado, às 18 horas, nós teremos reprise desse programa. E até quarta-feira que vem, às 20 horas, um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.